No vídeo de hoje eu vou te contar qual que é o país mais seguro do mundo para você abrir a sua conta bancária offshore. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global, mais precisamente assistindo a nossa série Domingo Offshore. E se você é novo aqui no canal, por aqui a gente fala de temas como empreendedorismo, investimentos e planejamento tributário. E digo mais, a gente fala disso tudo numa perspectiva de internacionalização, porque a nossa ideia aqui é ganhar dinheiro em moeda forte e gastar em moeda fraca para poder justamente se beneficiar desse gap aí que tem entre as diversas moedas que existem mundo afora. São assuntos do interesse de quem quer prosperar financeiramente. Então, se você quer alcançar a sua própria liberdade financeira, considere se inscrever aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito das nossas dicas. E se você já está inscrito, considere também ativar o botão do sininho, que é para receber novidade sempre que sair vídeo novo, fresquinho para você. E bem, para quem tem assistido há mais tempo a nossa série Domingo Offshore, já percebeu que no domingo passado a gente falou sobre quais são os 3 países mais seguros da Europa para você abrir uma conta bancária. E aí eu também te falei de outros que não são tão seguros assim, mas que aceitam mais facilmente a abertura por brasileiros. E o mais importante daquele vídeo, que a gente vai aproveitar para o vídeo de hoje, é que eu também pincelei quais são os critérios que a gente utiliza justamente para avaliar a segurança desses sistemas bancários de outros países. Ou seja, eu te falei que a gente precisa olhar qual que é o grau de segurança do governo daquele país, olhar para qual que é a responsabilidade fiscal e a segurança jurídica do lugar. E mais do que isso, além de olhar para as condições das finanças públicas do país, do governo em si, a gente também precisa olhar para o sistema bancário, quão robusto é o sistema bancário desse país. E aí eu te falei como é que se faz para avaliar essa robustez, o que a gente precisa analisar, que é a solvência desse sistema, qual que é a liquidez desse sistema bancário, qual que é a política de investimentos aí de empréstimos dos bancos desse sistema, que deve ser de baixo risco de preferência. E aí a gente também falou que é interessante que o banco ele já seja um banco mais tradicional, o sistema bancário tenha bancos com um bom histórico aí por décadas ou quiçá até por séculos desde que eles foram fundados. Enfim, a gente quer selecionar esses critérios justamente para buscar os sistemas bancários de países que, ainda que o mundo enfrente uma daquelas crises mais severas de todas, que tem uma corrida aos bancos para o pessoal sair sacando no mundo inteiro, esses são os países, esses são os sistemas bancários que são mais robustos e que tendem a passar por esses tempos de adversidade com maior facilidade. Então, a gente saber quais são esses países e se aproveitar dessas estruturas permite que a gente não apenas não perca dinheiro nesses tempos de crise mundial, como também que a gente até, porventura, consiga ganhar algum dinheiro diante de toda essa situação triste. Então, se você quiser saber quais são os 3 países com maior segurança em toda a Europa e você ainda não assistiu o nosso vídeo do Domingo Offshore passado, eu vou deixar o link aqui no izinho para que você possa conferir também. Mas no vídeo de hoje a gente vai utilizar desses mesmos critérios para descobrir qual que é o país mais seguro do mundo, porque saiba você ou não, ele não está na Europa. Eu estou falando de um dos países mais ricos do planeta e mais, um dos países com maior liberdade econômica também. Na verdade é o país com maior liberdade econômica, em primeiro lugar, segundo o ranking da Heritage. Isso mesmo, você adivinhou, eu estou falando de Singapura. E digo mais, hoje em dia, em 2020, está muito fácil para um estrangeiro abrir a sua conta bancária por lá. Mas essa é uma janela de oportunidade que não deve durar para sempre não. E eu já vou te explicar por quê. Singapura é o terceiro maior centro financeiro do planeta e é também o destino bancário offshore preferido por boa parte dos milionários.
Isso acontece porque Singapura é um país que conta com alto grau de estabilidade política e financeira, além do que, como a gente acabou de ver, é o país com maior liberdade econômica do mundo. E mais, eles também contam com uma ampla gama de serviços bancários para te oferecer e para oferecer também para os grandes clientes equities que os bancos de lá possuem. Esses serviços incluem fundos de investimento e diversas modalidades de seguros. E quanto às contas públicas, Singapura também é um país que está bastante em dia, não só com as contas públicas e com a responsabilidade fiscal, como também com enorme segurança jurídica. Diga-se de passagem, o que é mais interessante é que quase 50% do PIB de Singapura está em ativos com alta liquidez, e o Banco Central de lá também possui cerca de 17% de suas reservas nesses ativos, o que significa que eles têm bastante solvência. E como a gente acabou de ver, solvência dos governos, a alta capacidade e robustez dos governos dos países é algo imprescindível para que o sistema bancário também seja forte, porque não adianta ter um sistema bancário forte e um governo fraco, com as contas públicas vermelhas, porque isso aí significa que, hora ou outra, o sistema bancário também irá sucumbir. As contas públicas vão esmagar esse sistema. Mas esse definitivamente não é um problema para quem tem conta bancária em Singapura. E com toda essa estabilidade política e econômica, o PIB de Singapura é composto 13,5% dele apenas por causa do seu sistema financeiro. Vale dizer também que o sistema financeiro de Singapura conta com altas regras de compliance. A regulamentação realmente é pesada lá. O governo impõe padrões mínimos que os bancos precisam cumprir de critérios de liquidez, de solvência e também da política de empréstimo ser de baixo risco. E aí tem muita gente que fala que o sistema bancário de Singapura ele é tão bom assim justamente porque o padrão lá é muito alto. Mas, cara, na realidade eu acredito que o padrão lá ser alto nem faz muita diferença não, porque todos os bancos, eles cumprem com esse padrão mínimo e cumprem bem acima desse padrão mínimo, eles estão em uma condição muito melhor. É como se tivessem passado uma regra falando que todos os carros que são produzidos no país precisam ter um padrão de qualidade igual ao da Mercedes, só que lá todo mundo anda de Ferrari, então não tem problema, porque não vai atrapalhar tanto assim. Agora, só para você ter uma ideia, o que é mais interessante também é que a maior parte dos bancos brasileiros não conseguiria cumprir com esses padrões de qualidades mínimos de Singapura. Ou seja, se fosse a gente lá, a coisa seria muito diferente. Para você ter uma ideia, é como se eles passassem essa regra de que o padrão mínimo de carro é Mercedes aqui no Brasil. Aí essa lei aí ia dar muito trabalho, ia dar muito o que falar. O impacto dela seria muito maior do que seria lá em Singapura, por exemplo. Então a gente tem que ir para padrões internacionais, as exigências que o governo de Singapura faz para os bancos de lá, elas são muito difíceis de serem cumpridas. Agora, para o pessoal que tem banco lá, aí é fichinha, aí é muito fácil. Eles estão em dia com todas elas. E para a gente analisar alguns dados interessantes do sistema bancário de lá, a gente pode focar em um banco em específico que reflete o que acontece no país inteiro. Eu peguei o OCBC Bank, que é um dos maiores e mais tradicionais bancos que se encontra por lá, que foi fundado em 1932 e desde então ele consistentemente tem aparecido no ranking de bancos mais seguros do planeta pela revista Global Finance. E um dado legal de pegar é o LCR deles, que é um índice que mede aí a liquidez dos bancos para cumprir com as obrigações de curto prazo. No caso aí do OCBC Bank, vai ser de 145%, bem acima dos 100% que é necessário. Além disso, o índice de depósitos em relação ao passivo total do banco é de 73%, o que significa que o banco está pouco alavancado aí em relação aos padrões globais. E mais, a relação OCBC Bank deles também é bastante aceitável, está em 82,9%. E a principal fonte do banco são os depósitos bancários, que cobrem 80% do total de recursos deles, e a dívida emitida é bem baixa, em 6%.
E quanto ao trâmite de abertura da conta bancária lá, Guilherme, como é que funciona isso? Quanto que precisa de dinheiro? Abre na pessoa física? Abre na pessoa jurídica? Como que é essa questão toda? Bem, eu tenho alguns comentários para fazer sobre isso também. Começando pelo fato de que antigamente era muito mais fácil você abrir uma conta bancária offshore em Singapura do que é nos dias de hoje. Além do que, até por volta de 2017, Singapura era um país que não trocava informações fiscais com a maior parte dos outros países. Só que na medida em que o tempo tem passado, as exigências de compliance dos bancos de lá, elas têm aumentado para abrir as contas para estrangeiros, seja no seu nome de pessoa física ou seja no nome de uma offshore, o que definitivamente tem sido muito ruim para a gente e principalmente para as pessoas que pretendem ter uma conta por lá. Só que veja, o fato de que tem dificultado não significa que tem tornado impossível. Na verdade, dos países com maior segurança para se ter uma conta bancária, Singapura ainda está entre os países que é mais fácil. E mais, especificamente agora nesse ano de 2020, Singapura tem contado com uma vantagem que até então não possuía, principalmente para quem quer abrir essa conta bancária no nome da pessoa física mesmo, que é o fato de que agora, graças à pandemia, está sendo possível, dentro de certas condições, que você abra uma conta bancária offshore sem precisar ir até lá, de forma totalmente remota. Porque até então, se você quisesse abrir uma conta no nome da sua pessoa física, você precisaria ir até Singapura para fazer isso. Mas agora, pode ser que você consiga fazer isso do conforto da sua casa, como eu já vou te explicar. Mas antes vamos entender por que isso é uma vantagem apenas quando se trata de conta no nome da pessoa física. E é simples, é porque no nome da pessoa jurídica já era possível que você abrisse essa conta bancária offshore sem precisar ir até lá antes mesmo de ter tido essa pandemia, porque na pessoa jurídica já dava para fazer essa abertura. E diga-se de passagem, na minha perspectiva, quase sempre vai compensar mais você abrir a conta bancária offshore no nome de uma empresa offshore também. São diversas as vantagens. A primeira delas é o fato de que você está abrindo em um ente com uma personificação diferente da sua. São patrimônios distintos, completamente desvinculado do seu. E isso te dá maior blindagem, te dá maior segurança. Além do que, uma outra vantagem é na hora de fazer o depósito mínimo para a abertura da conta. Porque se você for abrir uma conta bancária offshore no nome da pessoa física, é normal que a maior parte dos bancos eles te exijam um depósito inicial mínimo muito mais alto do que eles exigem de quem vai fazer essa abertura no nome da pessoa jurídica. Para você ter ideia, na maior parte dos bancos lá de Singapura, se você for abrir essa conta no nome da pessoa jurídica, já dá para abrir aí, se for uma conta de Singapura mesmo, com um depósito inicial em torno de $1.000. É o caso do próprio OCBC Bank. Agora, se essa conta for no nome de uma pessoa física estrangeira não residente, aí esse depósito já sobe para $15.000, para $20.000, dependendo do banco até $500.000, o que torna completamente inviável. Então são essas as diversas vantagens de você abrir na pessoa jurídica, mas aí você vai ter uma grande desvantagem em abrir na pessoa jurídica, que é o fato de que os custos de manutenção dessa conta vão ser bem mais altos. Afinal, você vai ter que pagar todas as taxas de ter uma empresa offshore, os custos de um contador também, coisas que se você tivesse apenas uma conta bancária, você não precisaria. Então é por isso que muita gente se interessa em abrir na pessoa física mesmo, ainda que isso aí importe em menor blindagem e menor privacidade e sigilo bancário. E é aí que essa história da pandemia começa a dar pano para manga para a gente ter um pouco mais de coisa ao que falar. O que acontece é que eu fui falar com um correspondente que faz essa abertura de contas lá fora e ele falou que graças à pandemia, os bancos eles estão aceitando que você abra essa conta de forma totalmente remota. E aí eu fiquei bastante interessado. Só que aí eu pensei, poxa, se você for abrir uma conta no nome da minha pessoa física, eu vou precisar fazer um depósito mínimo mais alto na maior parte dos bancos. Só que nem todos. Tem um banco lá que me pareceu muito interessante, que é o UOB Bank, que a partir de $1.000 ele já possibilitava que você fizesse a abertura no nome da pessoa física, ainda que você não morasse lá. Diga-se de passagem, o UOB Bank
é um banco que possibilita que eu tenha conta em dólares americanos, em dólares singapurianos, em dólares australianos, em yuan chinês, em iene, em euro, em libras esterlinas e por aí vai. Infelizmente eles não possibilitam que eu tenha reais, mas honestamente, na verdade isso não faz muita diferença. Enfim, e aí eu fui atrás, eu me interessei e eu fui tentar abrir uma conta. E aí eu me deparei com alguns problemas. O primeiro deles é que esse banco em específico não está entre os bancos que não estão exigindo que você vá presencialmente. Então logo de cara, nesse aí eu não conseguiria. E aí um outro ponto que eu vi é que os bancos de lá, para abrir a conta na pessoa física, eles exigem que você tenha um Employment Pass, que é um cadastro que você faz no governo de Singapura, que é relativamente fácil, mas que você precisa ter para ter a conta bancária. Só que esse cadastro em específico, ele não está sendo feito de forma remota. Então, ainda que eu achasse um banco que fizesse a minha abertura da minha conta de forma totalmente remota, eu não conseguiria, porque primeiro eu tenho que ter esse cadastro no governo e esse cadastro já voltou a ser feito de forma só presencial. Ou seja, a gente chegou numa situação em que hoje em dia quem quer ter uma conta bancária lá de forma totalmente remota só vai conseguir caso já tenha feito esse cadastro antes. E aí, diante dessas minhas pesquisas, eu voltei lá para o correspondente que eu conheci lá de Singapura para fazer as perguntas. E aí eu botei exatamente essa situação. E aí ele insistiu para mim que, na verdade, mesmo assim, continuava sendo possível abrir a conta de forma totalmente remota. E aí tinha uma outra maneira de fazer isso que eu não estava levando em consideração. E ele não me falou que eu quero essa maneira. E aí eu fui atrás das minhas pesquisas e eu não achava essa maneira de jeito nenhum. De onde eu passei a pressupor que o que deve acontecer é a mesma coisa que acontece em diversos países, que é o fato de que, na verdade, não é possível abrir a conta remota, só que se você contratar um bruxo certo, um correspondente certo, que tenha um contato lá dentro que consiga agilizar isso, aí você consegue fazer a abertura. Diga-se de passagem, isso acontece em diversos países. Até nos Estados Unidos é assim. E nos Estados Unidos, em tese, você não consegue abrir uma conta bancária sem precisar ir até lá. Mas se você contratar alguém que faça esse serviço para você, ele consegue abrir, inclusive na pessoa física em alguns bancos. Desde que você encontre o bruxo que tenha o contato certo para fazer isso e desde que você faça um depósito mínimo muito mais alto do que costuma ser exigido para quem abre na hora que abre lá. Por exemplo, se você for para os Estados Unidos e abrir no Wells Fargo, você acha que nem precisa depositar, ou é um valor bastante irrisório para abrir essa conta, você foi até lá presencialmente. Agora, se você quiser abrir por meio de um bruxo que abre sem você precisar ir até lá, aí ele já tem umas exigências, tipo, sei lá, acima de $50 mil na conta, por exemplo, e por aí vai, depende do banco. Mas voltando aqui ao caso de Singapura, então, eu logo me dei conta de que então deve ser uma situação exatamente como essa. E aí o bruxo de lá não queria me revelar qual que era o caminho e eu também não estava disposto a pagar as taxas dele para fazer essa abertura para mim, para ver se funcionava. Diga-se de passagem, ele estava me cobrando $1.000 para proceder. E aí eu pensei, infelizmente eu não faço tanta questão de ter uma conta em Singapura assim, para mim não faz tanto sentido, então eu vou parar a minha pesquisa por aqui. Até porque, embora eu trabalhe com justamente a abertura de contas e de empresas fora do Brasil, eu ainda não tive uma oportunidade de montar uma estrutura que envolva uma conta em Singapura. Então eu não conheço esse correspondente e eu não sei se ele realmente faria um trabalho, digamos, aceitável. Eu não ia queimar esses $1.000 aí na mão. Em todo caso, se esse vídeo tivesse me dando um retorno mais alto, aí quem sabe eu até teria pagado, porque eu botaria isso como custo de produção para o vídeo aqui da Capital Global, para conseguir fazer uma pesquisa ainda mais profunda do que essas que a gente já traz para vocês. Enfim, então se você quer que os nossos vídeos eles tragam uma pesquisa ainda mais profunda e que a gente consiga melhorar ainda mais a qualidade da nossa informação, faz esse canal crescer, cara, me ajuda. Tá difícil o trabalho, mas a gente pode mandar em grupos de WhatsApp o vídeo que você mais gosta desse canal. Manda pros teus amigos, pros teus passarinhos, pros teus cachorros, para todo mundo que você tem um afeto e que você acha que vai se beneficiar do nosso conteúdo. Porque por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.